Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao módulo 2 de Introdução à Formação do Sujeito na Medicina. Bom, o que a gente viu no módulo 1 foi justamente a ideia de que o estudante de medicina passava por um processo de fragmentação. E aí que para resolver esse processo de fragmentação, este estudante deveria passar por aquilo que é uma completa transformação na sua maneira de ver o mundo. Ele precisaria transformar aquilo que é uma existência reativa numa existência passiva. Isso acontecia por meio da adoção de uma atitude fenomenológica, da busca por um eixo e também de uma ação que não fosse meramente pautada no eterno retorno do mesmo. Ele buscaria, de certa maneira, um raciocínio chamado de raciocínio evolutivo. Tudo isso nós vimos na última aula, na penúltima aula e na antepenúltima aula. Agora nós vamos começar o módulo 2, onde a gente vai tratar sobre o eixo propriamente dito. É importante notar que o eixo ele vai sendo construído sobre as perspectivas do sujeito. Eu dou ideias gerais e eu dou uma ideia daquilo que é a construção do eixo em si. Se você precisar de ajuda para montar o seu eixo, não hesite em procurar aqui o nosso suporte e também em procurar aqui o nosso Instagram e tudo mais. Vocês já conhecem os meios, beleza? Muito obrigado, vamos começar a aula. Certinho. Vamos lá, lousa. Deixa eu ver se está tudo funcionando bem. Vamos ver se está tudo bem funcionando. Olha só. Perfeito. Bom, para que a gente comece a falar sobre o módulo 2, cujo nome dele é do eixo, a gente precisa começar observando o porquê tudo parece urgente. Para isso, a gente já vai usar o nosso método fenomenológico para observar sobre a perspectiva da fenomenologia como que a vida reativa opera. E como que essa vida reativa é o que faz com que, de certa maneira, as pessoas vivam dentro desse externo e extenso cronograma de decrepitude, tá? De deception, certo? Esse eterno e violento cronograma de reduzir a si mesmo num mar de tristezas e aí procurar, de certa maneira, em vias hedonistas, ali uma resolução para essas tristezas. Beleza? Vamos lá então. Por que tudo parece urgente? E aí eu até coloquei uma frase do Sêneca, no tratado dele sobre a brevidade da vida, que é uma ideia mais ou menos sobre temos nosso próprio tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, é que a gente desperdiça muito tempo. Então, aquele tempo que a gente está vivendo, de certa maneira, ele parece constricto. Ele parece diminuído, Ele parece ali como se fosse dizer enxugado, porque a gente gasta muito tempo, a gente gasta muita energia psíquica em coisas que muitas vezes nem precisariam ser tratadas como úteis para a nossa vida. Então vamos lá. A gente está vivendo atualmente numa grande ideia de tirania do agora, Mais do que em qualquer outro tempo, a gente tem uma certa idolatria do tempo imediato. Por que acontece essa idolatria do tempo imediato? Primeiramente, por causa da grande rapidez com que as informações são divulgadas e compartilhadas ao longo da nossa vida cotidiana. Segundamente, porque a gente tem ali uma certa urgência por demandas que vão aparecendo de uma forma muito maior do que apareciam antes. Porque as demandas chegam muito mais rápido a gente do que elas já chegariam antes. Agora você consegue mandar um WhatsApp, fazer uma prova, mudar uma data, etc., em questão de segundos. Antigamente você tinha que mandar um telégrafo, fazer um comunicado, entendeu? Então o que acontece? As demandas chegam muito mais rápido e a gente também está dentro de um mundo muito mais rápido. Então, de certa maneira, o estudante de medicina, ele vive numa certa tirania do agora. Então, cara, o que acontece é o seguinte: justamente por viver dentro de uma tirania, viver dentro de tudo isso daqui, ele vai ter muitas demandas operando dentro dele. Ele vai ter muitas demandas que são imediatas, certo? Porque as demandas vão aparecendo ao longo do tempo. Só que para o cara que não tem um eixo, para um cara que não tem ali uma estrutura psíquica que, como eu posso dizer, é o backlog, que é ali o plano de fundo, que é o fundo, para ele, o que acontece é o seguinte, é que este cara aqui, ele vai ter várias demandas que acabam tendo o mesmo peso gravitacional dentro daquilo que é o planeta da existência dele.
Então, se as coisas todas têm o mesmo peso gravitacional dentro do planeta que a existência dele, essas coisas todas vão estar aferindo forças a ele de uma forma gritante, de uma forma grotesca. Então, cara, não há fundo e nem figura aqui, não tem uma figura e um fundo, não tem essa dicotomia entre figura, olha aqui a figura, e o fundo para lá. Isso daqui é uma questão de teatro, uma questão de composição de imagem. Figura, fundo, figura, fundo, figura, fundo. Não tem essa noção de figura fundo. Para ele, na verdade, tudo é figura e tudo é fundo. Portanto, se tudo é uma coisa e tudo é outra coisa, então ela é ruído. Ela é uma grande bagunça dentro da mente desse sujeito, tá bom? E aí o que acontece, cara? O tempo, ele na verdade, ele não é habitado pelo sujeito, né? O tempo, na verdade, ele não tem uma composição de condição de possibilidade da experiência por esse sujeito. Na verdade, ele é consumido pela reação. Certo? Na verdade, o sujeito ele é consumido pela reação. Então, o tempo ele perde a sua dinâmica de ser um dos elementos que constroem a vida humana. O tempo, na verdade, ele acaba sendo só um grande palco para que o sujeito seja consumido por aquilo que são as suas demandas. Então, o que vai acontecer? Ó? Você tem aqui justamente um assédio permanente. Assédio permanente do quê? Você tem um assédio permanente da sua mensagenzinha no WhatsApp, da sua namorada, do seu amigo, não sei do que lá. Você tem o medo consistente e constante que está operando sobre a sua vida e sobre o medo de fracasso, e o cara no Instagram que ganhou 10 milhões de dólares em uma semana. Aí você vai ter a grande prova de Morpho, que vai cair todas as estruturas do aparelho locomotor. Aí você tem aquela coisa que está atrasada. E aí você tem o sono também, né? Que o sono, muitas vezes, a gente acabou entrando dentro de um paradoxo vital. Hoje em dia o sono é um problema. Preciso dormir 8 horas por dia, mas eu não consigo. Então você começa a se sentir culpado, você começa a se sentir mal. E você precisa dormir. O sono, ele é uma demanda, certo? Ele é justamente um assédio da sua existência. Não levem mal o que eu estou falando, mas esse sono enquanto uma certa cobrança de performance. A gente tem a ideia do sono como sendo um dos elementos fundadores da performance, certo? Então, o que vai acontecer, cara? A gente vai partir para um ambiente de Verfallen. O que é a queda, né? Verfallen, que queda em alemão. É justamente, cara, perder-se na ocupação imediata das coisas e, de certa maneira, fugir da responsabilidade de assumir um eu. Para o Heidegger, o Dasein, que é o ser que pensa sobre si mesmo, certo? Ele precisa de um tempo de reflexão. E além dele precisar de um tempo de reflexão, ele precisa de um tempo, de uma posição ontológica que permita com que ele se situe enquanto sujeito da existência. Se esse sujeito, de repente, ele não tem mais essa capacidade de se posicionar dentro do tempo, o que vai acontecer? É que ele vai se perder dentro da ocupação imediata e dentro desse grande ruído que é essa pluralidade de coisas. E aí, cara, ele vai, de certa forma, fugir da responsabilidade de ser si mesmo. Isso, para o Heidegger, é uma das formas de existência chamadas de inautênticas. O que é uma forma de existência chamada de inautêntica? É uma forma de existência que foge da ideia do que o ser deveria ser, e quando essa ideia foge da ideia do que o ser deveria ser, ou seja, quando o ser não é o que ele deveria ser, ele entra dentro de um ambiente de angústia existencial. E dentro deste ambiente de angústia existencial, o ser sofre e sofre vazio. Entendeu? A gente vive uma época de um sofrimento que ele é vazio. É um sofrimento que não é orientado por um objeto, mas que existe em si mesmo. Então, o que vai acontecer? O que é o eixo? O que é esse tal de eixo, né? Que eu estou tanto falando. Bom, usando a nossa definição do ordo, né? Que é aquilo que é o nosso principal, um dos principais elementos aqui, condutores, é um documento mínimo aqui que foi compartilhado com vocês. A gente trata que o ordo, o eixo, ele não é uma técnica de gestão de tempo tão somente. Mas ele, na verdade, é um princípio ontológico de hierarquia que permite, na verdade, que o essencial seja distinto do urgente. Então, na verdade, ele não é uma mera ferramenta de gestão de tempo. Ele é uma coisa que vai observar aquilo que é o ser que você está vivendo. Ou seja, o eixo ele é construtor, ele depende daquilo que é o ser. Então ele depende do seu projeto de vida, ele depende da forma como você se observa no mundo, ele depende da forma como outros se observam no mundo, ele depende de tudo isso daí. Ele depende até mesmo de uma posição ontológica, ou seja, do que você pode pensar sobre si mesmo e metafisizar a sua vida, ou seja, pensar de uma forma metafísica sobre a sua vida, sobre as suas intenções, sobre tudo aquilo que você está vivendo e observando.
E aí, cara, ele vai conseguir separar aquilo que é essencial, ou seja, aquilo que pertence a você, daquilo que é contingente. Ou seja, daquilo que é absolutamente, assim, como eu posso dizer assim, urgente, aquilo que é contingente que vai aparecendo. Então o eixo, na verdade, ele é o oposto desse princípio de horizontalidade que a gente vive. Que é esse grande princípio de reação onde o grito mais alto vence. Então, eu tenho a tarefa A, aí de repente aparece a tarefa B, aí de repente aparece a tarefa C, aí volta a tarefa A, aí aparece a tarefa A. Aí o grito mais alto está sempre vencendo dentro da agenda diária de conteúdo de existência. Só que agora no eixo, o que importa é o valor mais alto. Então, por exemplo, se a saúde ela é um valor para mim, esta saúde ela vai ser inalienável. Então eu não vou sofrer porque eu não tenho saúde. Porque a saúde faz parte do meu projeto de existência. Eu não vou sofrer porque eu talvez não tenha estudado para essa prova. Não sei, porque talvez esta prova não faça parte do meu projeto de existência. Eu já tenho uma maturidade forte o suficiente para reconhecer que aquela prova só faz parte ali de um certo projeto mínimo. Só que assim, as provas da faculdade de medicina, em sua grande medida, fazem parte do seu projeto de existência. Porque você quer se formar médico. E se formar médico com boas notas e sabendo bastante conteúdo de medicina, é importante. É importante para você conseguir uma vaga numa residência. É importante para você conseguir saber os conteúdos quando você for tratar alguém que está num pronto-socorro em um plantão que você está fazendo. É importante para que você consiga ensinar o seu filho que está no primeiro ano de medicina e te ver como uma referência. É importante para que você consiga também ajudar a sua tia que está passando mal. Você, psiquiatra, ajudar ali a sua tia que está tendo um infarto, você saber ali as condições básicas, ou saber que o médico dela pode estar cometendo algum erro, não sei, você tem que saber. Você é uma posição na sociedade, você é muito mais do que só um ser ali específico, entendeu? É a mesma coisa, cara, vou dar um exemplo para vocês simples. Por exemplo, você vê um pedreiro dentro da sociedade. Um pedreiro dentro da sociedade, o cara vai no churrasco com os amigos, o cara vai comer com a família, o cara vai fazer alguma coisa com o filho. Porra, quebrou alguma coisa aqui na frente dele, mesmo que ele não seja um suposto especialista, ele vai lá e tem que saber daquele remendo. Ele supostamente sabe daquele remendo porque aquilo é cobrado dele dentro da posição social dele. Um advogado em que as pessoas pegam e perguntam para ele sobre o que aconteceu com a minha vida jurídica em tal e tal ponto, ou por causa de tal e tal problema, de certa maneira ele tem que pelo menos saber como dar o direcionamento. Um economista, se for perguntado o que é um spread bancário, ele tem que saber dar a resposta. Então, a grande questão é, ir bem nas provas deve fazer parte do seu eixo. Deve fazer parte de uma hierarquia de valores, onde este valor é muito alto para você, tá bom? Então, assim, o que eu dei de exemplo e tudo mais, uma prova essa, uma prova aquela, não deveria servir. Mas eu estou usando como exemplo para que você valide também a si mesmo. Então, cara, a grande questão é essa. O eixo, ele tem um princípio de verticalité, de verticalidade. O que significa um princípio de verticalidade? Significa que existe uma hierarquia substanciosa de valores, tá bom? Então, vale lembrar, o eixo ele não é só uma técnica de gestão de tempo. Ele protege aquilo que é você. Quantas vezes você não assistiu um vídeo falando sobre isso, falando sobre aquilo outro. Na internet você ficou assim, vou criar aqui um Notion, vou criar aqui não sei o que lá. E aí aquela coisa não fazia sentido, porque para você não faz sentido acordar às 5 horas da manhã. Aquilo não faz parte da sua dignidade ontológica. E aí você fica angustiado, porque você está só fazendo por fazer, você está se voluntariando, entendeu? Então, cara, a grande realidade é isso, cara. A gente, com o eixo, a gente transforma uma vida que ela é puramente reativa, que muitas vezes mecanismos de gestão de tempo apregoam isso, tá? E ele justamente transforma numa vida chamada de ativa. Para o Nietzsche, uma vida ativa é uma vida não nihilista, é uma vida não esvaziada. Para o Nietzsche, uma vida reativa é uma vida esvaziada, é uma vida afogada. Entendeu? Então é um homem, o homem que é puramente um homem reativo, ele não é um homem que age, ele é na verdade agido pelas circunstâncias. É um homem que sofre a consequência de estar vazio dentro de um mar violento. Então a grande questão é essa. Quando o homem ele vai lá e ele é puramente um homem reativo, a vida dele acaba sendo puramente um afogamento.
Ele não consegue boiar, ele não consegue ditar aquilo que é a própria vida. Então a sua agenda muitas vezes acaba sendo ditada externamente. Ele vive apagando incêndios, ele fica cansado não porque ele conseguiu realizar suas tarefas, mas sim porque ele tem muitas coisas para pensar, muitas coisas para fazer, muitas coisas para raciocinar, e aí isso acaba, de certa maneira, afogando ele, cansando e exaurindo ele de uma forma violenta. Agora, o homem que tem um eixo, ele é um homem cuja vida ela é ditada internamente. Então, sendo essa vida ditada internamente, ele consegue mais ou menos ponderar aquilo que é valoroso para ele, ele consegue ponderar aquilo que é menos valoroso para ele. Ele constrói uma estrutura que ela é a prova de fogo, a prova de crises. Então, o que acontece é, quando você tem ali um incêndio, você não precisa apagar o incêndio, porque ele tem uma estrutura que faz com que o incêndio não precise ser apagado, que ele possa ser apagado depois, ou que ele não gere tantas consequências e etc. E ele acaba tendo um cansaço que, na verdade, não é um cansaço por dispersão, porque ele está fazendo várias coisas, e aí ele está fazendo várias microdecisões, e aí ele acaba ficando perdido com relação a essas microdecisões. Não, é um cansaço, na verdade, por realização. Então esse sujeito, ele fica cansado porque ele conseguiu realizar aquilo que ele fez. E a sensação que ele tem no final é uma sensação do quê? De soberania. Então, ele tem uma sensação de soberania. Ele se sente soberano, ele se sente senhor da sua própria vida. Isso é muito importante por quê? Porque sendo ele senhor da sua própria vida, ele tem autonomia e tem autoestima para conseguir pensar, putz, eu consegui raciocinar sobre isso, eu consegui chegar nesse resultado, eu consegui vencer esse grande e esse gigantesco desafio, certo? Então, cara, a grande questão é a seguinte, né? Aqui a gente vai voltar pro Baumeister, né? Que é aquela velha teoria de que a gente precisa, na verdade, quebrar essa grande fadiga de decisão. E o eixo, ele ajuda também a quebrar essa fadiga de decisão. Então, cada vez que você vem aqui, você fica tendo que tomar uma decisão, será que eu estudo ou descanso? Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Será que eu vou na academia? Será que eu vou no... Você gasta muita glicose para você fazer sua glicólise, gerar ATP, para você conseguir ali justamente pensar. Você precisa de muita glicose no seu cérebro para que você consiga operacionalizar o tempo inteiro, porque o cérebro é super dependente de glicose. Então, o que acontece, cara? O que acontece é o seguinte... Você acaba tendo justamente ali uma fadiga de decisão e você corrompe a sua força de vontade, você destrói a sua energia mental. Só que quando você tem um eixo, é como se você tivesse uma decisão pré-tomada. É como se você tivesse você mesmo sendo o grande ontólogo, sendo o grande soberano, sendo o grande rei da sua própria existência. Então o rei, ele faz o quê? Ele manda nos seus súditos. E aí o que acontece é que sendo você mandado por um rei, você vai ter aqui uma decisão automatizada. E aí o que acontece? Você economiza energia para o estudo e para a sua vida, você elimina sua microdeliberação e você, de certa maneira, automatiza aquilo que é prioridade e aquilo que não é. Porque você tem dentro de você um sistema de organização interno que ele é ativo, à prova de incêndios, e que ele persiste de uma forma que ela é ontológica. Tá bom? E não de uma forma que ela é externa, não de uma forma que ela é, entre aspas, transcendente, que vem aqui e chove em cima de você. Então vamos lá. Se você sente que não tem tempo e que a grande realidade é a seguinte, é que o seu problema, na verdade, ele não é de cronograma. Ele não é de cronograma. Seu grande problema não está no cronograma que você segue. Seu grande problema não está na planilha do Notion. Seu grande problema não está em nada disso daí, cara. Seu grande problema tá, sabe no quê? Seu grande problema tá em hierarquia. Hierarquia. E da onde que vem essa hierarquia? Qual que é esse diagnóstico diferencial que a gente vai estar fazendo? Essa hierarquia vem de um eixo. Um eixo ontologicamente definido, um eixo que ele é ontologicamente pautado, um eixo que é conivente, ou seja, que aceita e que ama o seu projeto de vida, e um eixo que respeita suas próprias deliberações. Aqui você não está caindo no socratismo. Aqui você está, na verdade, caindo naquilo que é um regime de construção do sujeito. Tá bom? Então, muito bom. Vamos aqui para o nosso encerramento da aula. Fechou? Fechou? Muito bom, muito bom. É isso aí. O que foi que a gente viu na aula de hoje, então, pessoal?
a gente viu, na verdade, que uma vida sem o eixo é uma vida que gasta muito mais energia, que o eixo ele é uma proporção ontológica que consegue separar aquilo que é essencial daquilo que é contingente com base naquilo que é o seu projeto de vida. O eixo ele impede que você, mediante uma chuva de obrigações distintas e plurivalentes, né, um WhatsApp, uma IC, etc., que tem valências muito diferentes, você consiga tomar decisões e evitar cair numa angústia existencial. Então o eixo, na verdade, ele é uma forma bonita de ver aquilo que é gestão de tempo. Porque ele não é uma mera ferramenta de gestão de tempo. O eixo, ele é um horizonte, na verdade, ele é uma coluna vertical pela qual você consegue hierarquizar valores e hierarquizando valores você consegue executar tarefas de uma forma efetiva. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem aqui embaixo. Essa aula tinha um pouquinho de conteúdo que está ali no Ordo, que é um documento escrito por mim, para representar aquilo que é o Ordo Médicos Integrados. Tá bom? Tem um manifesto fundador do Ordo, só que eu estou fazendo aqui um projeto grande, de fazer um livro sobre isso. Quando o livro estiver pronto, eu imagino que todos vocês já vão ter acesso aqui pelo curso, tá bom? Muito obrigado novamente por terem assistido a essa aula e vamos para a próxima aula agora, beleza? Tomem uma água, descansem, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau!